a sua luz. Tudo nós devemos entender que tudo que nós pensamos, e o pensamento como um atributo da mente que irá formar os nossos sentimentos e, consequentemente, as nossas ações mediante a nossa vontade, tudo isso é a realidade da vida que a gente vive. Porque muitos de nós pensam ser um espírito que tem uma vida limitada ou apenas presa a um corpo físico, e que esse corpo passa a ser aquele que irá conduzir tudo que nós somos, o que não é verdade. O corpo, ele só adoece se a mente assim projetar, e consequentemente esses corpos eles vão se sutilizando, e à medida que eles vão se sutilizando, eles vão se libertando. E aqui nós temos uma coisa muito interessante. Ainda essa semana uma jovem entrou na internet e conversava comigo, porque é que eu quase nunca falo do espiritismo como religião. As religiões, com certeza, elas têm um papel, e que papel elas têm oferecido durante toda a história da humanidade. Mas vocês vejam que elas trazem muito mais conflito do que propriamente libertação. Porque elas são extremamente radicais, elas seguem exclusivamente um livro que eles consideram o seu livro sagrado, são teologias, ou seja, são estudos voltados para um Deus, e nada pode contradizer, ou nada pode se contrapor o que ela traz na sua forma de dogma, né? E consequentemente ela parou no tempo. Por isso que há uma luta tão grande entre a ciência e a religião, porque a ciência ela se dá, né, ao processo da transformação constante, e a gente tem sido exatamente uma testemunha viva de todo o processo da ciência. Nós não podemos parar. Por isso que Allan Kardec, ele disse que em todos os momentos da humanidade, quando a ciência avançar, deixe toda a realidade da religião, da filosofia, siga a ciência. E para isso ele teve uma maturidade muito grande, até porque ele era um homem ligado à ciência, por ser um mestre, um professor, um pesquisador. E quando a gente percebe isso, a gente vê o quanto a espiritualidade estava atinada e o quanto ela estava pronta para nos oferecer essa grande obra que é a doutrina espírita, com todos os seus conteúdos. É bem verdade que nela existem muitas coisas que ainda não temos a capacidade de entender na sua integralidade. Não temos ainda a condição de entender, porque nós ainda não avançamos naqueles quesitos, naqueles campos em que são necessários se avançar. Mas ela está aberta ao conflito, ao debate, à contestação, enfim, é o papel da ciência. Por que é que a gente tem dificuldade também na área da ciência convencional? Porque a ciência convencional trabalha com aquilo que é ponderável, aquilo que pode ser medido. Toda experiência ela tem que ser provada, comprovada. Se ela é uma experiência que foi trabalhada dentro do aspecto apenas da teoria, ela tem que ter uma teoria que possa comprovar. Se ela foi desenvolvida dentro da área da prática, ela tem que ter uma prática para poder assim ser comprovada. E nós trabalhamos com uma coisa muito ainda difícil de ser entendida por nós, por seres humanos, que é a natureza do Espírito. Por isso que ele disse, o Espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino do Espírito. É aquilo que a gente sempre tem falado, quem sou, de onde vim, para onde vou. Fica muito difícil a gente poder construir uma vida se a gente não tiver uma direção, um sentido, pelo menos uma lógica do que seja essa vida. E começamos exatamente com um grande paradigma para os outros pensamentos ou religiões, que é o da reencarnação. Sem a reencarnação não dá para a gente entender nada, não temos como sequer começar a pensar em algo em termos de evolução se não existir a reencarnação. E eu costumo sempre dizer, se a Terra é um planeta, é escola. Um planeta onde nós somos convidados a todos os dias e a todos os momentos a realizar as eventuais provas. As provas são as experiências que nós devemos passar
para justificar aquilo que um dia nós imaginamos ou até mesmo prometemos como realidade de vida. Se um dia eu disse que precisava amá-lo, ou se um dia eu disse que amava, eu tenho que dar uma prova desse amor. E esse amor, como prova, ele tem que estar no exercício da convivência, na inter-relação entre as pessoas ou com as pessoas. E assim por diante. E ele diz aqui, o Espiritismo e a ciência completam-se um ao outro. A ciência sem o Espiritismo fica impossível explicar certos fenômenos, dentre eles a própria reencarnação. Não existe nenhum segmento da ciência, seja ela de que natureza for, que conteste a reencarnação. Ele pode até dizer que não aceita, que não acredita, mas ele não apresenta nada que possa tirar a reencarnação da realidade que é. Principalmente hoje, como ela está já sendo vista nas universidades. Grandes pensadores, grandes cientistas, médicos, já têm a reencarnação como uma coisa doutrinária, uma coisa que é de fácil entendimento. Explicar certos fenômenos só com as leis da matéria. O Espiritismo sem a ciência lhe faltaria o apoio e o controle. Sejam os dois, um abraçado ao outro, para que a gente possa trazer, pelo menos como ideia de futuro, uma compreensão maior do que seja a vida e aquilo que eu disse de onde viemos e para onde vamos. A mente, ela é implacável. A mente nada mais é do que a individualidade que representa cada um de nós. Nós somos uma mente, uma consciência, segundo a física, um espírito, segundo a doutrina, mas tudo isso representando a individualidade de cada um de nós que precisa evoluir. E cada um tem que evoluir construindo uma história e vivendo dentro da sua própria história. Não adianta você querer colocar qualquer outro fator externo para justificar a sua própria existência ou a sua própria realidade de vida. Vocês viram lá no início, quando a gente falava que o corpo mental, ele forma o corpo espiritual, que forma o corpo físico, todos eles interrelacionados. Mas não podemos jamais esquecer que o corpo físico não é a causa, o corpo físico é o efeito, a causa é sempre o corpo mental. O que é que a gente quer dizer com isso? Que tudo que somos aquilo que pensamos. Cada um carrega a sua vida dentro da sua força e forma de pensar. Então, o que você pensa, você cria. A mente, ela precisa materializar tudo o que ela pensa. Você não pode pensar numa coisa sem materializar. Se você pensar em algo, esse algo tem que ter um corpo, tem que ter uma forma, tem que provar uma existência. O que você sente, você atrai. Puro magnetismo. Vocês viram aí que esses centros de forças, eles estão comandando todo o nosso corpo espiritual. São eles que vão nutrir o nosso corpo físico. Cada centro de força, ele é ligado a determinado órgão, e esses órgãos formam todo o sistema orgânico, que é a estrutura biológica que compõe ou que forma o nosso corpo. E o que você acredita torna-se realidade. É o que a gente fala e tem falado tanto dentro da física quântica. Ora, como é que a gente pode entender o que você acredita torna-se realidade? A nossa mente, ela não trabalha com não. Tudo que você colocar dentro dela, ela aceita como sim, seja o que for. E o que é que acontece? Nós temos as glândulas que já vimos que formam o nosso corpo, que são elas que nutrem o nosso corpo com os hormônios, mas temos uma glândula que ela é diferente de toda, que é a epífise, chamada de glândula pineal. Essa glândula, ela é um órgão sensorial, é uma glândula que capta todas as informações, tudo que nós imaginarmos na forma do pensamento. Então, tudo que você observa, tudo que você sente, ela atraindo e você trazendo como realidade, ela deixa transparecer para você aquilo e leva para você como verdade. Eles chamam de colapsar a função de onda. Por exemplo, você chega num determinado local e nele você vai encontrar milhares de informações.
sejam elas de que ordem for. É como se você chegasse num shopping center e fosse direto comprar, ou tivesse a intenção de comprar um determinado objeto. Vamos supor, eu fui ao shopping comprar uma camisa. Quando eu entro no shopping, eu vou ser invadido por um número enorme de informações, sejam elas de que ordem for. Porque ali, o que acontece? São vitrines expondo os seus produtos, lojas das mais diversas utilidades, alimentos, mas eu fui com o objetivo de comprar uma camisa. Então, a minha intenção é ir direto àquela loja, comprar a camisa e ir embora. Ou seja, eu colapsei uma onda na forma de um pensamento, coloquei todos os pensamentos demais fora desse alcance, porque aquilo era o que eu entendia como a minha realidade. Isso acontece na vida da gente. Por que existem pessoas extremamente estressadas, pessoas que vivem uma vida totalmente formada por processo de ansiedade? É porque você começa a querer captar todas as realidades. Você se enche de informações e nem sempre essas informações vão nutrir o seu pensamento de forma positiva. Basta que você ligue de manhã qualquer noticiário desse, você vai ver um mundo de informações que não tem nenhum sentido lógico para você ouvir. Mas a gente tem o hábito de querer ouvir, porque isso faz parte de quê? De uma crença, de uma rotina, de uma forma de viver e de pensar. E isso faz com que a gente ocupe toda essa realidade, colapsando várias e várias ondas, e ondas essas que vão desestruturar todo o nosso corpo, porque esses centros de força, quando eles se sentem, ou quando eles são de alguma forma desarmonizados, eles vão provocar uma desarmonia no corpo físico. Por isso que hoje nós temos um grande número de pessoas que vão aos médicos das mais diferentes especialidades, são examinadas de todas as formas e não apresentam um diagnóstico que justifique uma dor, muitas vezes um mal-estar. Por quê? Porque eles são chamadas de doença psicossomática, ou seja, são doenças que estão na mente, mas que elas não estão ainda localizadas no seu corpo físico, e você as sente. É exatamente isso que a gente tem muito combatido e visto muito nos nossos tratamentos aqui na Casa Espírita. Tudo no campo se manifesta como ondas de possibilidade. Foi o que a gente viu agora, inclusive a consciência que pode interagir. E ele fala aqui das partículas fundamentais da matéria, os prótons, os elétrons e os nêutrons, ou seja, a matéria. Então, a mente pode interagir com a matéria? Claro que pode. Por quê? Porque vocês viram aquela trindade que nós apresentamos no início. Deus, a consciência e a matéria. Para evoluirmos, nós temos que trabalhar com a matéria, a começar pelo corpo físico que nós assumimos aqui na nossa experiência. Esse corpo é matéria. E nós estamos interligados diretamente com a matéria. O que acontece é que muitas vezes as pessoas tomam a matéria como algo que lhe pertence. E a matéria, ela pertence ao universo. Ela é uma estrutura que favorece ao homem nas suas devidas experiências. A prova é tanta que à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai se sutilizando e vai abandonando cada vez mais a matéria. Ele já não precisa dela para desenvolver os seus potenciais de evolução. Por isso que você observa que à medida que a gente vai envelhecendo, o natural é que a gente vá perdendo o controle ou a posse da matéria para que a gente possa evoluir espiritualmente. Esse é o sentido da nossa experiência aqui na Terra. É formarmos uma estrutura de matéria para aos poucos ir nos libertando dessa matéria. Veja que a cada dia o nosso corpo vai perdendo a sua vitalidade. Todos nós temos tempo. Todos nós temos uma quantidade de energia vital, que é a energia que nos faz ser vivos dentro do corpo que ocupamos, mas essa energia ela vai se decompondo a cada dia, que é exatamente para fazer o processo da transformação. Você vai deixando a matéria e vai se espiritualizando. Então, os mundos que nós já sabemos em termos de evolução, eles vão sendo cada vez mais evoluídos de acordo com a sua sutileza.
Existem mundos que o espírito já não precisa mais da matéria, como nós precisamos. Ele tem a capacidade de criar aquilo que ele deseja. Vocês vejam, por exemplo, quando você, num sonho, você vê uma pessoa que já morreu, um parente seu. Geralmente, isso até foi um fato que aconteceu comigo. Uma pessoa me procurou e me disse que tinha umas fotografias para me mostrar. E a história resumida é a seguinte: era aniversário da sobrinha dela, uma garotinha de 3 anos de idade. Prepararam a mesa, botaram os apetrechos, o bolinho, colocaram tudo. E ela pegou o celular dela e entregou a essa sobrinha. E ela começou tirando fotografias. Tirar a fotografia de todo mundo e no final o seu celular estava carregado de fotografias. Quando ela chegou em casa à noite, disse que ela deve ter tirado uma série de fotografias que não vão interessar. Por ser criança, eu vou limpar ou deletar uma série dessas fotografias. E quando ela, nesse olhar para essas fotografias, ela verificou que na mesa aonde estava o bolo, estava a mãe dela que já havia falecido. Ou seja, a avó da criança estava. E ela me mostrou, ela como uma pessoa cética, ela não é espírita, uma pessoa extremamente religiosa, católica, ela disse, olha, a fotografia é essa daqui, não é uma montagem, porque foi uma fotografia tirada por uma criança, minha sobrinha, e eu estava presente. A primeira pergunta que eu fiz a ela foi, essa forma como a sua mãe se apresenta, ela é muito comum, ou você tem ela guardada? Ela disse, é exatamente a roupa que ela sempre usou, quando estava em casa. Eu digo, você tem uma foto que seja parecida com essa, uma foto dela quando estava viva? Ela trouxe e a gente observou a semelhança da vestimenta. Por que isso aconteceu? Porque ela já desencarnou, ela não tem mais o corpo físico, mas psiquicamente ela ainda guarda a mesma forma do corpo que ela tinha aqui na Terra. Por isso que é natural você, quando num sonho verificar uma pessoa, um parente ou alguém que você que já desencarnou, é você vê-la sempre da forma como você mais a viu, como você a mais conviveu, da forma como você mais conviveu com ela. Isso é muito comum. Por quê? Porque essas imagens, elas não desaparecem. Vocês viram o que eu disse aqui, a mente materializa aquilo que ela pensa. Então essas imagens, elas estão muito fixas dentro de nós. Você mesmo tem isso naturalmente, quando você passa num determinado local, e vamos supor, toca uma música do passado, e nessa música você encontra nela um momento que você viveu, e geralmente esses momentos são momentos que marcaram. Você, naquele exato momento, você reconstrói aquela história do passado, toda naquele instante presente. Isso tudo está guardado na nossa consciência. Isso não é invenção, não é coisa de outro mundo, isso é natural. Então, se a alma, se o espírito ao desencarnar, ele perdesse o seu corpo perispiritual, quando nós sonhássemos com ele, na realidade nós não iríamos nem sonhar, porque eles não teriam forma. Então eles permanecem com aquela forma até que aquilo ali vá se decompondo e ele vá alçar outros voos e vá para mundos, se ele tiver condições mais evoluídas. Mas tudo permanece ligado à consciência, e a consciência é a individualidade, e toda a nossa realidade é essa realidade que nós carregamos. E por isso que ele diz aqui, tem o poder, e esse poder aumenta à medida que essa consciência se expande, indo de encontro ao Criador. Isso é muito importante, indo de encontro ao Criador. Nós fomos criados simples, e ignorantes. Simples porque somos únicos, ignorantes porque não temos o devido conhecimento. E a jornada evolutiva nos convida a nos manter simples, porém alcançarmos o conhecimento.
Esse conhecimento nada mais é do que o conhecimento divino, ou seja, Deus se manifesta em nós, temos 100% do potencial divino ou de Deus, mas não temos quase nem nada em termos do seu conhecimento, da sua evolução. Por isso que Deus, tudo que Ele criou usando uma única realidade. Qual é? O amor. E Jesus veio exatamente pregar o amor. Não podemos jamais evoluir, alcançar qualquer que seja o grau de evolução, se não amarmos. Mas não é o amor sentimento, é o amor criação. Não é esse amor que dá esperando receber, como é o que nós utilizamos. Por isso que Jesus falava do amor incondicional. Ele não se vincula a nenhuma outra coisa a não ser ao próprio amor. É um amor natural. É aquele que você sente sem ter uma razão ou uma direção ou algum outro propósito. Simplesmente você ama. E aí é exatamente quando você começa a ter essa interação com Deus. Eu falava na semana passada que quando Jesus havia nos dito que a felicidade não é deste mundo, muitos pensam que essa felicidade é no mundo para onde nós poderemos ir, o tal do paraíso tão desejado por todos. Mas não é isso. A felicidade que ele fala, que não é desse mundo, é desse que a gente vive. Um mundo extemporâneo, um mundo onde tudo que a gente imagina como aquisição está fora de nós. Nós temos, até dentro da estrutura familiar, nós não somos. Eu tenho um filho, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, ou seja, tudo ligado ao sentimento da posse. Quando o amor não pode, como eu disse, ser vinculado à posse, consequentemente, sendo assim, ele não traz felicidade. A felicidade é algo que você tem que construir dentro de você. É isso que a gente tem que pensar a partir de então como realidade de vida. Tudo que você fizer para o seu bem, não de forma egoística ou egocêntrica, não pensando no ego, mas no self, que é o ser, você tem uma chance muito grande de ser feliz. Pode observar que todas as vezes que nós praticamos uma boa ação, que nós quando ajudamos alguém, quando fazemos um grande bem, quando amamos alguém de verdade, nós nos sentimos felizes. Mas quando a gente se sente dono de alguma coisa, parece que essa coisa, ao invés de nos trazer felicidade, nos traz preocupação, nos traz estresse, muitas vezes nos traz o egoísmo e assim vai. Então, a ação mental afeta tudo que está à sua volta. A mente tem a capacidade de criar tudo o que ela puder criar. Ou seja, você se enquadra dentro daquilo que a mente vai lhe promover. Eu mostrei esse gráfico aqui na aula anterior e eu trouxe ele para a gente fazer exatamente essa observação. Veja, aqui você tem o pensamento do Criador, o pensamento divino. E está lá bem pequenininho o pensamento da criatura. Essa realidade, ela tende a crescer ou ela paralisa aí. Cada vez mais que você se aproxima do Criador, esse campo ele vai se expandindo. Por isso que os orientais falam tanto em abrir a mente. Abrir a mente é tirar ela de dentro do cérebro e dar a ela uma expansão. À medida que ela vai se expandindo, ela vai começando a interagir com a própria criação, com o próprio Criador. Então, para que haja evolução, é preciso que você comece a trabalhar a sua mente no sentido de liberar os seus pensamentos. Uma pessoa estressada, consequentemente, ela concentra aquela onda de pensamento dentro do cérebro. Essa onda, ela se apresenta com alta frequência. Essa frequência faz com que aquilo ali comece a se intensificar, aí começam a surgir as distonias mentais, que são elas de toda ordem. Aí isso está muito ligado aos centros de força. Quando as pessoas vêm ao Chico Xavier, como vocês podem perceber, principalmente aqueles que trabalham, a gente de início já faz logo um trabalho para quebrar
aquela grande tensão que a pessoa traz. E ela, à medida que ela vai sendo recebida, recebe um abraço, recebe o passe, ela vai se liberando, se libertando, e quando ela sai, realmente ela encontra o que ela não encontrou durante o dia todo, porque ela estava preso àquela onda de pensamento que deixava ela na condição de uma pessoa estressada. Mas ela é a opção de cada um. Estamos conectados com todas as nossas vivências. Essa mente, essa consciência, ela traz nos seus arquivos, e vocês também já viram na aula anterior, que são os nossos arquivos, que são personalidades que nós assumimos ao longo de todas as nossas experiências. Não temos a menor ideia de quantas experiências nós já tivemos, quantos nomes nós assumimos, quantas personalidades nós incorporamos para chegarmos até onde nós chegamos. Mas nada disso some ou desaparece dentro da sua consciência. Tudo isso está guardado nos arquivos do inconsciente, e muitos bem próximos, que são os arquivos do subconsciente. Então, por isso que muitas vezes nós nos transferimos de forma tão radical para as nossas experiências do passado, trazendo muitas vezes conflitos, e pensamos que são decorrentes do momento presente, mas isso são exatamente fatos dessa natureza. Ou seja, tudo está dentro de você. Todas as experiências que você passou, sejam elas positivas ou negativas, elas estão gravadas e mantidas dentro desse programa que é a nossa existência. Por isso que nós, quando reencarnamos, como alunos repetentes, voltando para uma escola, trazemos demarcado dentro do nosso inconsciente o motivo que nos trouxe aqui. A experiência da reencarnação, ela é muito mais um resgate do que um processo de felicidade ou de grandeza. Por isso que Jesus falou com tanta veemência que ele veio aqui para os doentes. Ou seja, eu vim dar aula aos alunos reprovados. Como todos são reprovados, ele está dando aula e tem dado aula a todos. Todos nós estamos aqui porque temos pendências. Mas o que acontece? Essas pendências não significa que devemos sofrer. Bem-aventurados os que choram, que serão consolados. Exatamente, aquele que procurar entender que o processo da vida nos convida a passar pelo que temos que passar, indiferente de quem você seja ou que você tenha, mas é necessário uma doença, uma perda, muitas vezes uma queda, porque isso é matéria que está sendo revista, é matéria que foi estudada e não foi atingida a média necessária para que você fosse aprovado, e você talvez tenha sido você mesmo que tenha pedido: eu quero passar por algumas provas para que eu possa fortalecer a minha capacidade de resistir. E muitas vezes a gente, quando se vê diante dela, a gente fracassa. Por quê? Porque a mente trabalha com o pensamento, com o sentimento e com a vontade. Eu tenho o pensamento, talvez eu tenha até o sentimento, mas na hora nos falta a vontade. A gente muitas vezes recua diante dos fatos. Por quê? Porque mais uma vez se coloca na condição de um aluno repetente. Daí juntarmos e ficarmos sempre acumulando os sentimentos de culpa, como se algo dentro de nós dissesse: você vai cair de novo, porque você já caiu várias vezes. Eu chamo isso de problemas não resolvidos. E nós trazemos um sem números de problemas não resolvidos dentro de nós. E todo problema ele requer uma solução. Deus não colocaria para nós, pedagogicamente, uma questão se não tivéssemos o conteúdo como algo que já nos foi dado. Ninguém está aqui passando por uma dificuldade por castigo ou por penalidade, mas por necessidade. Está ruim, está difícil, mas você superando, você vai ver que valeu a pena. Pode observar, todas as pessoas que passam por doenças, principalmente doenças graves, elas saem modificadas. Eu tenho um amigo que diz exatamente isso: a doença é para a gente estreitar mais o diálogo com Deus.
Muitas vezes a gente está tão egoísta, tão distante, tão dono de tudo e de todos, aí vem a doença, como uma matéria a ser estudada, de uma forma bem diferente, porque somos sempre voltados para o vitimismo, porque tem que ser comigo, e não sabe que você não é diferente de ninguém. Nós falamos sobre a sintonia. Essa sintonia, quando ele diz aqui que é a ressonância psíquica entre dois seres que nutrem pensamentos da mesma natureza. Disso nós não podemos fugir. Por isso que muitas vezes, nos sentimos, isso é do próprio magnetismo. Nos sentimos muitas vezes tão atraídos por pessoas e muitas vezes temos uma repulsão muito grande por pessoas que não conhecemos. E são campos que se formam. As mentes, elas produzem através do pensamento as ondas. Essas ondas, elas se propagam por todo o universo. Por isso que a própria física quântica nos mostra que se duas partículas elas estiverem interligadas, não importa que distância elas têm. Eles fizeram essa experiência exatamente com um par de elétrons. Na hora que ele colocou um par de elétrons numa das extremidades do universo, quando ele virou a posição, o outro automaticamente também virou, como se eles estivessem conversando um com o outro numa distância tão grande. Então, essa correlação, essa comunicação, isso só pode existir porque existe o campo magnético. Esse campo que tanto nos atrai como nos reprime, ou seja, ele é tanto um campo de atração como um campo de repulsão. Nas cargas da matéria, isso se dá por diferentes potenciais de carga. Positivo atrai negativo. Positivo não atrai positivo, negativo não atrai negativo. Mas com o magnetismo humano é completamente diferente. Quando a gente pensa, a gente atrai aquilo que está em consonância com o nosso pensamento. Por isso, se você quer ser uma pessoa feliz, você tem que estar pensando sempre em ser feliz. Por quê? Porque você vai atrair, com certeza, algo que lhe faça feliz. Quando a gente está mal, a gente vê tudo mal. A gente configura as coisas da maneira como a gente imagina. Então eu vou trabalhar e não gosto do lugar em que trabalho. E aí você tem que fazer uma pergunta: será que é um lugar que não é bom? As pessoas são ruins? Não. Talvez você que não esteja interagindo, não esteja em sintonia com o local que você trabalha. Então você começa criando coisas. Uma colega está conversando com a outra num assunto completamente diferente, você diz logo que ela está falando mal de você, porque você está pensando nisso, você está criando isso. E você começa criando fantasias que na realidade não existem. Mas de contrapartida, se você está bem, você começa a manifestar esse bem e ver o bem sendo atraído por você. Isso é muito importante. Por isso que Jesus, ele tinha uma coisa fantástica. Ele convivia e não se envolvia com ninguém. Ele não deixava que as pessoas tirassem dele, a não ser o seu ensino, o seu aprendizado. Ele não podia ter predileção por ninguém, porque o projeto dele não cabia isso. Pelo contrário, ele tinha uma tendência muito grande para aqueles que sofriam. E vejam que a grande parte da sua obra foi levantar pessoas, foi curar pessoas, foi ajudar pessoas. Jesus não se exaltou, não contou vantagem para ninguém. E podia tudo, mas é como disse: eu me fiz pequeno para tornar vocês grandes. Isso é um exemplo puro do amor de um ser, da grandiosidade dele. Alimentando as mesmas ideias, dois ou mais espíritos encarnados ou desencarnados, imantam-se pela força do pensamento. Ou seja, eles se unem pela força do pensamento, vinculando-se magneticamente uns aos outros. Gente, isso acontece muito no seio da família. Espíritos que vêm para, numa experiência, fazer o que eles não fizeram em outras. Um resgate. Por isso que há tanta dificuldade nas estruturas de família.
pessoas que se amam de forma incompreensível, outros que se odeiam da mesma forma. E não sabem dizer porquê. Não se justifica. Mas há, sem sombra de dúvida, por trás desta cortina, alguma coisa que vai exatamente justificar aquela animosidade, aquele conflito. Por isso, quando você tiver uma pessoa que você tem uma dificuldade muito grande de conviver com ela, faça uma avaliação ou procure perceber que talvez essa pessoa esteja precisando de você o tanto quanto você está precisando dela. Isso pode ser fruto de um grande conflito, de uma grande inimizade do passado. E aquele momento é que eles estão sendo colocados um diante do outro para resolver o que eles não resolveram. Isso se dá muito nos processos da reencarnação. São as reencarnações provacionais. E para que eles possam passar por essa experiência, é preciso que eles tenham uma convivência próxima. Porque se eu brigar com você, eu vou para a minha casa, você vai para a sua. Mas se você mora comigo, a gente vai ter que voltar para o mesmo lugar. E muitas vezes até no casal, dormir na mesma cama, comer na mesma mesa, diante do mesmo prato, e a experiência é essa. A estrutura de família tem muito disso, vinculando-se magneticamente a uns outros. Dessa forma, identificam-se quanto à faixa vibratória em que transitam. Como a sintonia ocorre? Quando o espírito age, pensa ou sente, que foi o que nós falamos, emite ondas de vibrações magnéticas que se propagam no espaço através de quê? Do fluido cósmico universal, que é essa matéria, esse fluido que compõe todo o universo, que segundo está lá na Gênese bíblica, pode ser considerado e chamado o hálito de Deus. Sendo as ações, os pensamentos ou os sentimentos de natureza idêntica, vibram na mesma faixa, interligando esses espíritos que se influenciam reciprocamente. Veja uma coisa interessante. Quando a gente convive num lugar ou com alguém quando tudo é harmonia, a gente praticamente não cresce, paralisa. Por quê? Porque quando duas pessoas pensam do mesmo jeito, nenhuma favorece ao outro o que o outro muitas vezes precisa. Muitas vezes é necessário o conflito. Muitas vezes é necessário, a adversidade, para que as pessoas possam aprender uma com a outra. Porque o grande projeto da realidade, de toda essa realidade, é a convivência. Viver com. Porque se eu, por exemplo, reencarnei, voltei para a escola e a matéria que eu devo exercitar é o perdão, eu tenho que encontrar alguém que me faça um grande mal para eu poder perdoar. Senão eu não vou exercitar o perdão. Vocês já notaram que quando as coisas favorecem a gente fica um pouco sem capacidade operacional, a gente se acomoda? O ser humano tem isso. Quando você encontra quem faça por você, você começa a não querer fazer. Então, muitas vezes, eu costumo sempre dizer, um filho difícil, um relacionamento complicado, é uma escola muito interessante para se aprender. Acontece aqui, eu já até estava comentando um dia desse, mães que chegam falando dos seus filhos. Ah, meu filho, ele é muito problemático, ele hoje é um rapaz envolvido com drogas, envolvido com coisas que levam ele para a delinquência, e eu tenho sofrido muito. E aí eu digo, parabéns, mamãe. Mas parabéns sim, porque mais do que seu filho, ele é filho de Deus. E a senhora se transformou em fiel depositária de Deus. Ninguém pega uma coisa tão preciosa como é uma pessoa complicada perante o projeto divino e entrega nas mãos de qualquer um. Se a senhora não tivesse mérito e valor, a senhora não estaria dentro desse projeto. Porque ninguém junta um erro a outro erro. Porque vai dar tudo errado. Então, faça desse filho a sua verdadeira história.
Suporte o máximo que puder suportar, que com certeza amanhã a senhora vai receber todos os resultados desse seu trabalho, desse seu empenho. Está difícil agora, mas pode mudar. Porque vocês imaginam o seguinte: vamos supor que essa mãe, ela tenha esse filho na condição que ele vive. Uma pessoa totalmente translocada, uma pessoa que pratica todo tipo de erros e crimes, envolvido com tudo quanto é de coisas voltada para a delinquência. E aí de repente ele morre. Ele é morto. O que é que vai acontecer com essa mãe? Ela vai morrer com ele, porque ela vai ficar muito triste. A vida dela foi lutar para ver se esse filho se transforma, se melhora, porque esse é o propósito de toda mãe. E aí, ele morrendo, na situação que ele está, ele não vai para um bom lugar. Com certeza ele deve ir fazer parte da equipe do umbral. E bote o umbral nisso. E essa mãe, vamos supor, com muita tristeza, não conseguindo mais ter vontade de viver, ela também morre pouco tempo depois. Por ter sido a mãe que foi zelosa, cuidadosa, ela vai para um mundo bem mais evoluído. E quando ela chega lá, o que é que ela vai dizer a Deus? Se ela se encontrasse com Deus: cadê meu filho? Porque ela não esqueceu seu filho, até porque ela desencarnou, de tão triste que ficou por ter perdido e ter se ausentado deste filho. Aí Deus vai dizer: seu filho está lá embaixo, a senhora está aqui em cima. Aí ela vai dizer: eu quero ir lá para onde está meu filho. Não pode. A sua evolução não lhe dá condições e não há necessidade de a senhora voltar para um lugar onde existe muito sofrimento, porque ele está sofrendo por todos os erros que ele cometeu. Porque o sofrimento está na consciência de cada um. Ah, então traga meu filho para cá. Também não pode, ele não tem condições de subir até aqui, porque ele não tem nível de evolução espiritual para chegar ao mundo em que a senhora se encontra. Mas Deus, o que ele pode fazer? Coloca todos os dois diante de um projeto novo, um véu de esquecimento num, um véu de esquecimento no outro, e joga eles novamente numa reencarnação. Novamente eles vêm compor ou dar sentido à sua história. E agora ele vem na condição de necessitado e ela permanece na condição daquela que vai ajudar. Vão tentar tudo de novo, eles não vão se lembrar do passado para que não possa interferir no presente, e essas experiências vão se repetir quantas vezes forem necessário, até que um dia eles consigam se resgatar. Por quê? Porque esse jovem, ele vai chegar num determinado momento, lá na frente, como todos nós vamos chegar, e vai dizer: bem, eu estou feliz, estou bem, praticamente estou concluindo a minha jornada, mas eu não posso me sentir dono dessa história se eu não voltar para ir agradecer a um espírito que numa determinada experiência se colocou na condição de minha mãe, deu tudo por mim e eu não entendi nada. Agora eu estou entendendo o que ela fez, por isso que eu vou lá atrás dela, e muitos vão atrás. Por isso que você vai encontrar pessoas correndo atrás de outras, como se elas viessem procurar o que ela perdeu, e realmente elas perderam. Então esses amores, esses grandes encontros, eles estão muito ligados a esses processos que são nossas histórias do passado. A gente não tem a menor ideia, e é bom que não tenha. Por isso que muitas pessoas dizem: eu quero fazer uma regressão de memória. Imagine uma regressão de memória, sem estar preparado, se encontrar com um fato desse. É muito difícil se recompor. Então é melhor que não se lembre do passado e viva o presente. Por isso que eu costumo sempre dizer: o passado é para refletir, não para repetir. Vamos lá. Os microtúbulos são amplificadores dos sinais quânticos da mente. Nós vimos, e aqui ele mostrou muito bem. Então o que acontece? Tudo que nós pensamos, o nosso corpo ele vai assimilando
essas ondas, elas vão sendo sedimentadas e elas passam a comandar toda a nossa estrutura, todo o nosso corpo físico. Se essas ondas elas estão sendo captadas de forma negativa, você está de alguma forma desestimulando, desestruturando e desarmonizando o seu corpo físico. Assim, a primeira condição para magnetizar, aqui vem exatamente a parte do magnetismo, propriamente em termos de prática, é a vontade. Então não há nenhum milagre. Eu sou um magnetizador, isso é tudo conversa. A primeira coisa que você tem que fazer é ter vontade. Lógico que aliado à vontade você tem que ter uma vida, uma conduta. Uma pessoa que trabalha com magnetismo, ela tem que ser uma pessoa de uma vida equilibrada, porque ela não pode oferecer o que ela não tem. Pessoas que têm uma vida dissoluta, uma vida de vícios, né? Uma pessoa que não tem harmonia, ela não pode passar para ninguém nada nesse sentido, porque ela não vai dar o que ela não tem. A segunda é a confiança que tem em suas forças, o que magnetiza. Então, o magnetizador, ele tem que acreditar naquilo que ele está fazendo. Ele tem que ter força interior. Não é magnetizar porque simplesmente eu estou magnetizando. Vem para a casa espírita para ver o fenômeno, mas não tem a menor ideia do que seja e como seja o fenômeno. Isso não tem nenhum sentido. A terceira é a benevolência ou o desejo de fazer o bem. Isso eu acho fantástico, gente. Só querer fazer o bem. Tudo que você fizer com um intuito ou com um objetivo de ajudar, com o interesse de querer dar ao outro o que você tem de melhor, isso já é tudo em termos de auxílio no que diz respeito ao magnetismo. Uma dessas qualidades pode suprir as outras até certo ponto. Porém, para que a ação do magnetismo seja enérgica e proveitosa, veja que ele fala enérgica, tem que ter determinação. Ele não pode dizer assim, eu acho, vamos ver se dá. Ele tem que ir e tem que ir mesmo. E você tem que ter força interior. Nós, quando começamos aqui, passamos por muitas experiências dessa natureza. Eu, particularmente, passei por muitas provas. E foram muitas mesmo. E eu tinha que tomar decisões. E foram difíceis, porque na hora eu cheguei, em alguns momentos, até a duvidar, mas eu não podia. Eu tenho que assumir. A coisa está no meu comando e no meu comando ela vai permanecer. E eu precisava dar ajuda e todos nós precisamos da ajuda da equipe dos companheiros. Mas eram coisas assim terríveis. Porque com a saída de Herculano, houve uma mudança muito grande em todo o projeto do Chico Xavier. E eu assumi sem ter a menor condições no momento de assumir. Era preciso que uma equipe viesse para me dar sustentação. E vinha uma equipe de Abreu e Lima. Quem estava aqui comigo no começo sabia. Toda quarta-feira eles chegavam de carro e vinham para me dar sustentação. Porque eu não tinha condições de fazer sozinho, porque os trabalhadores estavam tão iniciantes quanto eu. Mas aí eu fui tomando, graças a Deus, com muita ajuda, com muito auxílio, e as coisas foram sendo coordenadas, e hoje eu tenho plena segurança daquilo que eu faço. Eu não duvido de nada. Posso não conseguir o que eu desejo, mas eu vou lutar com todas as forças para o que eu desejo. Aconteceu recentemente um fato dessa natureza comigo. Lidando com uma jovem, era um domingo, 4 horas da tarde. Eu recebi a mensagem, eu tenho isso tudo gravado, de uma jovem que estava em estado de obsessão gravíssimo, terrível. Estava já querendo cortar os pulsos, e quando eu cheguei na casa dela, o quadro era triste. Ela já tinha se pintado toda, estava se mutilando, a mãe não conseguia, não havia quem conseguisse chegar perto dela. Porque esse processo de obsessão, eles são estimulados por uma força que a gente não tem nem como imaginar. E a coisa foi ficando difícil, e eu, naquele momento, comecei sentindo que eu não ia conseguir. Porque eu mal chegava perto dela, ela olhava para mim, principalmente olhava, porque o obsessor, ele não quer que chegue ninguém que venha querer auxiliar. E a coisa foi ficando difícil, e de repente, lógico que a gente tem ajuda. Eu olhei para uma mesa que estava cheia de toalhas e de roupa, e de repente, num flash, eu vi o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo.
como se eu tivesse sido induzido a olhar para aquele evangelho. E quando eu olhei, pedi rapidamente a mãe, abra o evangelho aqui. Quando eu abri, o sem óculos não podia ler exatamente a parábola do filho endemoniado. Quando aquele jovem é levado a Jesus e que o pai dizia: cure meu filho, ora ele está no fogo, ora ele está na água. Um quadro característico, vamos supor, de uma bipolaridade. Foi levado aos seus discípulos, mas eles não curaram. Ô homens de pouca fé. Está lá escrito. Era exatamente uma advertência. Eu tomei a frente do processo, consegui, e essa menina, graças a Deus, até hoje ela está bem. Mas foi preciso que viesse uma ajuda. E pode ter certeza que não falta ajuda. Não vai faltar. Mas é preciso que você tenha todo esse interesse, essa predisposição. O Espiritismo não é uma doutrina para se brincar de ser espírita. Eu digo sempre, você entra no Espiritismo é uma coisa, quando ele entra em você é outra. Estou dizendo isso a vocês porque é o que vai acontecer e com certeza na vida de todos aqueles que trabalharem com o magnetismo vão ter que passar por situações muitas vezes difíceis, e quem trabalha aqui com a gente sabe. Porém, para que a ação do magnetismo seja enérgica e proveitosa, é necessário que esteja junto às 3 condições. A vontade, foi o que me fez ir até lá, eu tinha que ir, porque não podia deixar de ir atender, a situação era muito grave, muito difícil. A confiança, que em determinado momento eu cheguei a titubear, mas aí veio o Evangelho. O que é o Evangelho? O amor. Só o amor cobre a multidão dos pecados. A primeira condição para magnetizar é querer fazê-lo. Então, eu quero ser um magnetizador, quero, então pronto, é querer fazê-lo. O homem tem faculdades de exercer sobre seus semelhantes uma influência proveitosa, claro que tem. Todos nós podemos isso. Porque você não importa. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim: mas o seu passado. Mas gente, e o passado de Paulo de Tarso? E o passado de Francisco de Assis? E de tantos outros? Isso é que é maravilhoso, gente. É você dizer assim: eu me transformei. Eu consegui. Porque se eu tivesse nascido perfeito, estivesse aqui falando como perfeito, não valia de nada. É como eu disse, o projeto já estava pronto. E o que está pronto não precisa ser alterado, nem sequer imaginado. O que eu acho maravilhoso na minha vida era o que eu pensava e o que eu penso hoje. E dizer a vocês, e como eu tenho dito, você pode. E nós podemos, porque estamos aqui exatamente com esse propósito, gente. Não adianta, como eu digo, dirigir o carro olhando para o retrovisor, vamos olhar para o para-brisa, para frente. Embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso começar agora e fazer um novo fim. A história não pode ser diferente disso. Chico Xavier estava certo quando trouxe essa mensagem de Emmanuel. O homem tem faculdade de exercer sobre seu semelhante uma influência proveitosa, dirigindo sobre eles, por sua vontade, o princípio que os anima e nos faz viver. Isso é magnetismo puro. É você emanar, é você transmitir coisas positivas. Não precisa falar, os discursos ficam à parte. O mundo precisa de gestos. Muitas vezes as pessoas trazem uma falácia tão bonita, um discurso maravilhoso, que acontece muito na casa espírita. E elas são incapazes de fazer sequer 10% do que elas disseram durante a noite toda. Por isso que eu acho maravilhoso quando o palestrante é uma pessoa humilde, mas que ele traz a sua palestra dirigida não só para os outros, mas principalmente para ela. Se você quer fazer uma coisa com amor, faça para você. Faça para você. Primeiro para você. Principalmente quando for uma coisa que seja preciso uma mudança, que seja preciso um processo de melhora. Então, é muito importante a gente falar para a gente. Nós estamos precisando de um bocado de discursos internos. Essa faculdade recebe o nome de magnetismo. Todo ser vivo possui o fluido magnético. É de nossa natureza.
Todos nós temos essa energia, temos esse campo. O que vai sutilizá-lo, o que vai fazê-lo com que ele seja um fluido bom em termos de vibração ou ruim, vai depender de quê? Da sua fonte. Qual é a fonte? O pensamento. O magnetizador deve ser digno de estima pela retidão de seu espírito, a pureza dos seus sentimentos e a honradez do seu caráter. Ele tem que ser uma pessoa que tem que ser um exemplo. Não adianta você estar fazendo uma coisa e praticando outra. O magnetizador tem que ser uma pessoa consciente daquilo que faz. Ele não está obrigado a ser uma pessoa totalmente desvinculada, não. Ele pode ter uma vida social tranquila, agora ele tem que ter muito cuidado com o que ele apresenta. Por quê? Porque ele tem que passar para as pessoas, além do seu campo de magnetização, ou seja, a sua energia magnética, ou energia vital, ele tem que passar também o seu exemplo de conduta. Um pai de família não pode educar um filho querendo que ele faça o que ele não faz, querendo que ele seja um homem honrado se ele não é um dos mais honrados, querendo que ele não tenha vícios se ele é um portador de vícios. Então a gente não pode pedir para que o outro faça aquilo que a gente não faz. O exemplo, como dizia, as palavras são efêmeras, mas o exemplo é dignificante. Importante, o magnetismo não exerce ação alguma sobre pessoas que gozam de uma saúde perfeita. Você já está harmonizado. Qual é o papel do magnetizador? Qual é o papel do magnetismo? É curar? Não. O magnetismo tem o poder de harmonizar. E estando harmonizado, você está curado. Você mesmo é quem se cura. Foi tua fé que te curou. Quando aquela mulher hemorrágica, ela tocou nas vestes de Jesus, ele disse: alguém tocou na minha virtude. Alguém tocou na minha virtude. Ou seja, ela recebeu aquela energia. Aquele campo magnético foi interagir com ela. Naquele instante, ela modificou todo o seu pensamento e, se servindo daquela energia, ela promoveu a sua própria cura. Então, esse é o papel do magnetismo. Há enfermidades nas quais a ação do magnetismo não se observa, há outras sobre as quais esta ação é evidente. Tem pessoas que dizem assim: eu fui para o centro espírita e, ao invés de sair melhor, saí pior com o tratamento do magnetismo. Acontece. Quando você está curando uma ferida, ela dói, mas ela está sendo curada. Ou seja, você talvez não tenha se sentido bem da primeira vez, mas se você continuar fazendo o tratamento, você vai se harmonizar. Porque se tem uma coisa que o magnetismo não faz, é o mal. Ele pode deixar de fazer o bem, mas o mal ele não faz. Porque sendo feito da forma como nós vimos, não tem por que dar errado. A confiança, que é uma condição essencial do magnetizador, não é necessário no magnetizado. Porque geralmente ele chega aqui totalmente alheio ao que ele vai encontrar. Primeiro, se você disser a uma pessoa: olha, você está doente, procura um médico, já é um problema. Mas eu não estou doente, porque geralmente as pessoas que estão doentes, somente quando se verifica um transtorno mental, diz logo: eu não sou doido. Eu não sou doido, eu não vou para médico porque eu não sou doido. Até que as coisas estão melhores. Mas você quer ver problema, se disser assim: vá para um centro espírita. Aí é que a coisa pega mesmo. Entendeu? Eu não estou com demônio, eu não sou um demônio, não estou endemoniado, não vou para um lugar onde o povo só faz evocar o demônio como se fosse verdade. Então, é necessário que a gente observe isso. Tem pessoas que chegam aqui olhando, muitas vezes de forma muito discreta, senta ali. Tem uns que vão embora e não voltam mais. O que a gente pode fazer, né? Basta que o magnetizado se abandone e não oponha resistência alguma. Então, se ele não resistiu, ele está ali, ele tem uma grande chance de alcançar o que ele deseja. Por quê? Porque a ação do magnetizador vai ser eficiente. Ele só precisa não resistir. Se ele disser: eu aceito, 90% da coisa começa já a acontecer.
Entretanto, a confiança contribui na eficácia do magnetismo, como da maior parte dos remédios. Vocês sabem que a gente, quando fala em medicamento, remédio não cura. Remédio remedia. Remediar é servir de paliativo. Os remédios são estabilizadores químicos. Então, eles são químicos e vão formar reações e processos químicos. Não existe um comprimido que eu tome. Quando surgiu o Prozac, até chamaram a pílula da felicidade. Não existe um comprimido que faça uma pessoa feliz. Como a gente viu no começo, a felicidade é uma construção interior. Não é um projeto pronto. Eu sou feliz. Não, eu estou feliz, mas estou lutando para ser feliz. Agora, os medicamentos, eles têm uma eficiência muito grande. Por quê? Porque o nosso corpo físico, ele é de natureza química. E essas reações, elas precisam estar em harmonia, em equilíbrio, para que o corpo esteja em equilíbrio. Qualquer alteração dessas reações provoca uma sensação de dor ou de mal-estar. Mas quem é que nutre tudo isso? A mente, através dos centros de força, como nós vimos. Se eu estou com o meu centro de força congestionado, e com certeza esse centro de força, ele está saturado de energia, o órgão pelo qual ele está nutrindo e servindo começa a sentir essa deficiência. Dependendo do centro de força, isso nós vamos ver. Se ele estiver inibido, acontece a mesma coisa. Então ele se sente muitas vezes incapacitado, uma fraqueza, um mal-estar, uma sensação muitas vezes de desmaio, e ele não vê motivo para quê. Mede a pressão, faz a frequência arterial, faz tudo isso. Por quê? Porque o centro de força que estava nutrindo aquele, que tem o poder de nutrir aquele órgão, ele está inibido, ou seja, ele está obstruído, ele tem pouca energia. Ele não tendo pouca energia, ele não tem como mantê-lo. Porque uma coisa está ligada à outra. O corpo físico está ligado diretamente ao corpo espiritual. Nutrindo o outro pelos microtúbulos, como nós vimos. Esses microtúbulos, eles enviam impulsos elétricos, como ele chamava de grânulos de luz. E esses grânulos de luz, eles vão nutrir todo o sistema orgânico, principalmente a estrutura celular. O magnetismo não faz mais que regular e dirigir as forças da natureza. Tudo está ligado nas forças da natureza. Por isso que a gente falou, eu e Vaguinho, nós falamos domingo sobre o milagre. Não existe milagre. O sobrenatural não pode existir. O sobrenatural derrogaria toda a lei de Deus. A lei de Deus é a lei da natureza, é a própria natureza. A natureza é tudo que você imaginar na forma da construção divina. Nós somos constituídos e fazemos parte da natureza. Veja que nós modificamos a cada momento que a natureza se modifica. Então nós temos uma ligação muito grande com isso. Modificar a natureza significa derrogar ou modificar a lei de Deus. Deus é absoluto, nós somos relativos. Não podemos entender ainda Deus por essa condição. Mas o sobrenatural, ele não existe. Existe o incognoscível, o incompreensível, o extraordinário, que é o que significa milagre. Milagre significa miracle, miracle significa maravilhoso, extraordinário. Aí eles pegaram a palavra milagre, colocaram na igreja, e a igreja transformou o milagre como algo que se chama sobrenatural. Isso não existe. Ninguém pode fazer nada por ninguém a não ser você. Você é o autor e o dono da sua vida. Por mais que eu lhe ame, por mais que eu goste, eu não posso alterar nada na sua vida se você não permitir. Cada um é dono da sua própria história. Quanto mais desordenada tenha sido a marcha da natureza, tanto mais difícil é o magnetizador estabelecer. Uma pessoa que tem uma vida totalmente descontrolada, ela não tem limites para nada, nem para se alimentar, nem para pensar. Uma pessoa ligada a vícios, você pode todos os dias tomar paz, que com certeza não vai alcançar o que você deseja. É preciso que haja uma contrapartida do magnetizado. Ele tem que sair daqui, levando o que ele aqui recebeu e mantendo isso. Não adianta ele chegar ali na porta e começar a nutrir os mesmos pensamentos que o trouxe para o tratamento.
Então não adianta, como eu sempre digo, ele bate com a mão na parede, eu vou, faço o curativo. Ele vem amanhã, bate com a mão na parede, eu faço o curativo. Mas cada vez que ele vai batendo, a sua mão vai ficando mais machucada. Vai chegar uma hora que eu não vou mais poder fazer o curativo, porque ele já perdeu a mão de tanto bater. Porque eu fiz errado. O que é que eu devia ter feito? Além do curativo na mão, eu deveria ter curado, ou tentado curar, a mente que está mandando a mão bater. Por isso que essas cirurgias bariátricas, eu digo sempre, deveriam ter sido feitas na cabeça. Se as pessoas mudassem o hábito, partissem para uma realidade, mas por falta de vontade, muitas vezes por sentir incapacitado, por comodismo, ele vai mutilar o corpo, que elas são mutiladoras, essas cirurgias. Nos casos graves, eu concordo, quando as pessoas já têm uma doença desencadeada pelo processo, mas não há necessidade de se fazer uma cirurgia dessa, porque você pode mudar a sua forma de pensar. Não adianta você querer botar dentro sem tirar. Tudo que você botar para dentro, você tem que tirar. Então, se eu como 1 quilo, eu tenho que liberar 1 quilo. A lei trabalha dessa forma. A soma dos reagentes vai ser sempre igual à soma dos produtos. Se eu estou somando 10 mais 10, eu tenho que encontrar 20. Então, não podemos modificar as coisas, as leis da natureza. Então, não adianta eu estar tomando um remédio e provocando a mesma condição. É como um rapaz que foi para o médico, ele é alcoólatra, estava com o processo de uma cirrose já muito adiantada, o médico passou uma série de exames e fez a medicação. 1 mês depois ele voltou, estou todo do mesmo jeito. Se tomou o remédio, tomei. Se parou de beber, disse, mas doutor, com aquela quantidade de remédio, você acha que eu ainda devia parar de beber? Eu queria continuar. Ele queria continuar tomando remédio e fazendo a mesma coisa que as pessoas querem fazer. Elas não querem mudar, porque a mudança leva sempre aos conflitos e às discordâncias. Vamos dar um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Do magnetizador, com relação ao magnetizado, vimos alguns aspectos que são de fundamental importância para que o trabalho seja feito de forma eficiente. O que mais motiva as pessoas a procurarem o tratamento através do magnetismo é a ansiedade. A ansiedade, ela realmente tem sido praticamente uma epidemia ou até mesmo uma pandemia. É difícil hoje um ser humano que não sofra deste mal, a ansiedade. Esta ansiedade leva as pessoas a um total desequilíbrio. E, consequentemente, esse desequilíbrio ocorre em função do desequilíbrio também dos centros vitais, que são os chakras. A pessoa ansiosa vive de forma subconsciente, ou seja, é aquilo que eu disse. É a pessoa que está sempre trazendo do passado os problemas não resolvidos, que vão se somando aos problemas do presente e elas vão potencializando isso, transformando numa carga que muitas vezes o corpo não tem como suportar. Não tendo como suportar, ele vai expressar as suas reações através de resposta, quando vem exatamente o que nós chamamos de doenças desencadeantes ou doenças oportunistas. Pode ser um problema na pele, uma queda de cabelo, a própria psoríase, a fibromialgia e tantas, a enxaqueca muitas vezes, enfim, isso tudo em decorrência dessa ansiedade. A ansiedade, ela é provocada sempre por um processo de congestão, ou seja, por um estado de hiperexcitação, como nós aqui estamos vendo. A pessoa ansiosa vive de forma subconsciente, voltada para fora de si mesma, tentando controlar o mundo externo. Ela quer controlar tudo, quer controlar a família, quer controlar a sociedade,
as pessoas, quer controlar o tempo, enfim, são pessoas que vivem totalmente para fora de si. E por que que as mulheres, elas no caso, são mais ansiosas? Porque são elas mais cuidadosas com relação a esse aspecto. As mulheres cuidam mais dos filhos, cuidam mais da casa, cuidam mais da própria sociedade em que ela vive. Consequentemente, elas têm uma predisposição maior para o caso, não tirando dos homens também essa tendência, por conta da própria vida que levam. Esse movimento gera uma hiperexcitação de energia mental, tornando a sua mente hipercinética. Cinética é movimento. E nós temos as energias que concentramos, que chamamos de energia potencial, e essas energias elas precisam ser dissipadas, elas precisam ser trabalhadas, ou seja, através do próprio dia a dia que vivemos. E elas muitas vezes, quando elas ruminam concentram determinados pensamentos, elas ali ficam presas e o estado de excitação tende sempre a aumentar. Interessante, como tenta controlar o incontrolável, torna-se extremamente inseguro. Olha, eu não tenho poder sobre as pessoas, eu não tenho poder sobre as coisas do mundo, consequentemente isso me leva a um estado de insegurança. Tudo aquilo que a gente não domina, de certa forma, passa a nos dominar. A vida trabalha nesse sentido, e aí essas pessoas, elas passam a viver esse estado de total insegurança. Os sentimentos têm uma energia muito mais forte que os pensamentos. Por isso, os percebemos com mais intensidade. Eles são tão intensos que os sentimos sob forma de sensações viscerais no próprio corpo físico, a partir de alterações que acontecem nos centros de força do corpo fluídico do espírito através do magnetismo. Tudo isso é o que a gente mais tem comentado e o que mais tem visto aqui no Chico Xavier. As pessoas que têm as suas mentes muitas vezes totalmente estressadas, ansiosas, são pessoas que não têm controle sobre as suas ações, vivem mais fora de si do que dentro de si. Muitas vezes se vitimizam, acham que elas não mereciam estar passando pelo que está passando e vão buscar as alternativas mais mirabolantes que possamos imaginar. Tem, como eu falei na semana passada, movimentos que estão oferecendo todo tipo de solução, quando a solução não está aonde as pessoas pensam que está. A solução está dentro de você. A gente tem que aceitar as coisas como elas são e como elas estão acontecendo. Não é nos entregarmos à própria sorte. Tudo precisa de uma atitude, de uma vontade. Mas lembrando sempre, como eu digo, a solução do seu problema já existe. Se não existe hoje, vai existir amanhã. Mas o que Deus quer de nós não é a solução propriamente. Ele quer da gente o que? O empenho. A forma como nós nos empenhamos. Por isso que muitas vezes uma mãe reclama do filho que tem, mas é sempre o bem. É bem interessante a gente verificar o quanto ela se empenhou como mãe criando esse filho. Porque muitas vezes a mãe, por proteger tanto, por cercear tanto ele, tirou dele algumas coisas que eram necessárias para o próprio desenvolvimento dele. Todo mundo sabe da história do casulo, a lagarta e a borboleta, A borboleta começou querendo sair, ele foi com a pontinha de um metal, abriu o casulo, a borboleta nasceu toda atrofiada. Por quê? Porque ela precisava fazer força para criar musculatura e poder voar. Era o exercício que ela estava fazendo previamente para poder exercitar o seu voo. Ou seja, muitas vezes a gente tira das pessoas o que é delas, achando que está auxiliando, está ajudando. Cérebro. As informações objetivas captadas pelos sentidos se processam no cérebro através de impulsos elétricos. Já as emoções e os sentimentos são de natureza química. Então vejam que aqui há uma grande informação nesse sentido. Os nossos sentimentos, eles são de natureza química. Essas sensações,
essas informações objetivas, elas são nos trazidas pelos sentidos, como também pela glândula pineal, através desse órgão sensorial que nós falamos. Então, você capta as informações, sejam visuais, auditivas, sensitivas, olfativas, enfim. Mas veja o que é que ele diz aqui. Fatores neuroquímicos e cerebrais. Uma outra linha de pesquisa desenvolvida pela neurociência é tentar provar que a depressão é causada por alterações cerebrais, seja pela diminuição dos neurotransmissores geradores de sensações de prazer, como a noradrenalina, dopamina e a serotonina, seja em alterações de células cerebrais. Então veja o seguinte: desde o início do século passado, que a ciência vem lutando muito para desvendar todo o segredo do cérebro. O cérebro é um órgão que ele não pode ser visto de forma invasiva. Ou seja, tudo o que você vê no cérebro tem que ver através de imagem, pela complexidade que ele traz. Só que o cérebro produz muitos e muitos neurotransmissores. São essas substâncias que fazem parte dos processos das interações das sinapses, e que essas reações químicas elas estão se processando continuadamente dentro do nosso cérebro. Mas depois de muito estudo, o homem só conseguiu controlar, separar e identificar 3 neurotransmissores. Mais de 70 foram pesquisados, mais 3 o homem conseguiu identificar e consegue controlar através da medicação: a noradrenalina, dopamina e serotonina. Qualquer alteração psíquica que você tenha nessa área, você pode ter um grande auxílio através das medicações. Mas vocês sabem que cérebro e mente são 2 entidades completamente diferentes. Então o cérebro é o instrumento que corporifica a mente. É como se o cérebro fosse o computador e a mente fosse o programa. Então não adianta você ter um computador de última geração se não tiver um programa. E não adianta, no mundo que estamos vivendo, termos um programa de última geração se não tivermos um computador. Para a nossa realidade, um tem que estar ligado ao outro. A mente tem que estar ligado ao cérebro. Mas veja o seguinte, fazendo uma comparação bem prática. O carro ele tem o seu freio, tem o seu acelerador e a sua embreagem. Se você não utilizar a embreagem do carro, que tem a função de andar, ele fica ali paralisado o tempo todo, a vida toda. Portanto, para que o carro ande, é preciso que você acione o seu acelerador, que você pise no acelerador para que faça com que ele se movimente. O carro tem um freio. Se você não utilizar o freio, o carro vai andar de forma descontrolada. Ele não tem como controlar. Ele poderá causar acidentes. Enfim, não há como controlar um carro sem freio. E nós temos a embreagem. A embreagem serve para quê? A embreagem serve para que o carro faça os seus processos de continuação. Primeira marcha, segunda, a velocidade vai aumentando, em alguns momentos ela precisa diminuir, mas essas marchas só poderão ser passadas se existir a embreagem. Fazendo uma alusão, no caso aqui, a esses 3 neurotransmissores, isso foi feito por uma grande pesquisadora, e ela fez essa alusão ao cérebro no que diz respeito a esses neurotransmissores. Então, a noradrenalina é essa substância que nós poderíamos comparar com um acelerador. Então, quando uma pessoa ela começa a perder a vontade de querer fazer as coisas, ela tem noção de tudo, ela sabe de tudo, sabe da sua responsabilidade, sabe do que deseja, sabe para onde deve ir, mas não lhe falta vontade, é porque ela está com uma deficiência em noradrenalina. Isso já é um processo depressivo.
Então, essa depressão é uma depressão decorrente por um processo de inibição de um centro de força desse. Ou seja, ela não tem energia suficiente para fazer aquilo que era para fazer, mas ela se sente incapaz. Nós chamamos isso de fator incapacitante. Então, quando o paciente ou a pessoa vai procurar um psiquiatra, ele vai ouvir a sua história e, observando que ela é uma pessoa que na sua narrativa ela diz que acorda de manhã, sabe das suas obrigações, mas não sente a menor vontade de fazê-lo. É quando você diz, por que é que essa pessoa tem tudo? Ela tem um carro de luxo, o melhor carro, ela tem para onde ir, ela pode passear, ela pode viajar, e por que é que ela não usa o carro? Por que isso? Será que o problema é decorrente apenas de não querer? Aí vem exatamente aquilo que nós vimos. Tem causas anteriores aí. Ou seja, ela não está vivendo o presente como o problema que ela ali apresenta. Isso tem decorrência de processo do passado. Mas vamos supor que ela tem o carro, ela usa o acelerador, mas ela é uma pessoa que não tem freio. Aí é justamente quando há falta ou um descontrole na dopamina. A dopamina é o neurotransmissor que controla exatamente os nossos impulsos. São as pessoas que não têm paciência, são as pessoas que querem tudo na hora, são aquelas pessoas que não toleram nada que contraria a sua vontade. Essas pessoas, elas na realidade são pessoas chamadas de hiperativas. São pessoas que, ao contrário do fato do desequilíbrio da noradrenalina, a dopamina já apresenta uma característica oposta. Quando uma pessoa tem deficiência em noradrenalina e em dopamina, são as chamadas bipolares. Ela não sabe lidar nem com emoção, nem com outra. Aí é preciso que, no caso, o psiquiatra faça uma medicação para tentar controlar esses dois níveis. Então, vejam que aí já existe um problema ligado ao outro. Veja a complexidade que é a depressão. A depressão, ela não é decorrente de um fato qualquer. E por que é que eu tenho dificuldade em controlar o meu acelerador e acionar o meu freio? Será que isso é um fato que está acontecendo comigo agora? Por que é que fulano faz isso com tanta naturalidade e eu não consigo fazer? Porque eu já trago isso de experiências passadas. São aqueles fatos não resolvidos. Por isso que a psicanálise instituída, criada por Freud, é exatamente ligado a isso. Todos os nossos problemas têm fator ligado a problemas do passado. Não é agora. Porque você veja que muitas vezes você procura ou tenta procurar uma razão, um motivo para justificar um fato desse e não há. Por que é que eu não tenho controle das minhas emoções? Por que tudo para mim é tão difícil quando para todos ou para a maioria é tão fácil? E há um outro caso, que é o caso da embreagem. São aquelas pessoas que perdem o desejo. Ou seja, ela tem o acelerador, tem o freio, mas não tem um sentido. Porque para que você passe as marchas, é preciso que você tenha um sentido de deslocamento. Então passa a primeira, o carro está devagar, eu aumento a velocidade, eu tenho que passar por um determinado local, vou diminuir a velocidade para olhar melhor o local. Muitas vezes o trânsito está tão intenso, eu tenho que diminuir mais, passar, porque está sempre passando marchas. São aquelas pessoas que não têm capacidade de controlar as suas emoções. Ela é uma pessoa totalmente arredia a isso. E elas sofrem muito, por quê? Porque elas estão sempre lidando ou transitando em campos de diversidade de conflito. Então vejam que essas três substâncias realmente elas são responsáveis por esses fatos que levam as pessoas aos processos depressivos. E aí elas são medicadas. O que é que vai acontecer? Ela vai tomar um medicamento que vai controlar esses neurotransmissores, vai substituir. Mas, passado o efeito, o que é que acontece? Volta tudo ao que era antes.
Por quê? Porque a química vai produzir química. É uma química totalmente artificial. E é importante, claro que é, porque o caso dele muitas vezes é um caso tão grave que ele precisa de imediato atacar da melhor forma que pode aquele fato, aquela doença, aquele transtorno. Até porque hoje a depressão e todos esses fatores não são mais considerados como doenças, eles chamam de transtorno, porque não há um diagnóstico formado. Então você veja que muitas vezes a pessoa toma um antidepressivo, toma um ansiolítico e ele não faz efeito. Por quê? Eu não estou atuando na área que devo atuar, não estou medicando o meu cérebro, mas além do cérebro existe o quê? Existe uma mente. Essa mente é quem controla essas forças, esses centros de forças que vão nutrir esses órgãos. Ou seja, eu estou medicando fisicamente o meu cérebro, mas a minha mente continua com os mesmos pensamentos, com os mesmos problemas. Por isso que aí é uma necessidade de aliar ao tratamento medicamentoso uma terapia. Aí é necessário buscar os profissionais, os psicólogos que vão fazer as diversas terapias. Mas ninguém oferece como terapia ou como alternativa, aliás, como tratamento complementar melhor do que a casa espírita. Por quê? Porque ela provoca uma revolução no pensamento. Ela tira você desses sentimentos que você carregava, que é o sentimento de culpa, o sentimento que muitas vezes leva as pessoas a se anularem dentro delas mesmas. Muitas vezes elas ficam tão inibidas dentro desses processos que elas são incapazes de tomar qualquer decisão. É muito comum as pessoas dizerem assim: olha, no dia de ir para o centro espírita aparece tudo para eu não ir. Mas é por quê? Porque uma força interior, muita gente diz, não, é da espiritualidade, não, é da própria pessoa. É uma força interior, fica gritando dentro dele que aquilo tem que permanecer porque já se transformou numa zona de conforto. É aquela história que eu sempre conto do pássaro que voava. Ele era um pássaro que voava muito, ele era livre e era um belo pássaro. E por ser livre ele não se preocupava com nada, mas num determinado dia, por um descuido, por excesso de liberdade, ele cai dentro de um buraco, e era um buraco estreito. O que é que acontece quando alguém cai dentro de um buraco? Todo mundo vai olhar. E vendo as pessoas, ele faz a primeira pergunta e o primeiro questionamento: foram vocês que fizeram este buraco para eu cair? Todas as vezes que a gente cai no buraco, a gente acha que alguém fez esse buraco exatamente para a gente cair. Se não foi você, foi a prefeitura, foi a Compesa, foi a... não sei. Fizeram um buraco para eu cair. Eu não tive culpa de nada. O buraco estava lá e eu caí. A segunda condição qual é? Culpar aqueles que fizeram o buraco. E ele vai gritar: tire-me daqui. Porque se você me colocou dentro desse buraco, quando ninguém coloca ninguém dentro de um buraco, você é quem tem que me tirar. Por egoísmo. Aí vem alguém e diz assim: tente, faça uma forçazinha que você consegue sair. Mas ele tenta. As paredes do buraco são estreitas e ele começa a forçar, mas ele observa que se ele forçar muito, ele poderá quebrar as suas asas. E aí vem o fator incapacitante que vai dizer a ele: é melhor ficar do que quebrar as suas asas. E ali ele fica dizendo a si mesmo: eu nasci para viver dentro de um buraco. O tempo passa, como sempre, o tempo passa, e ele adormece, e um dia ele acorda, e ao acordar, o que é que ele vai ver? Que não era para ser daquele jeito, ele não veio para viver dentro de um buraco, que ele pode tentar sair, que ele agora tem uma outra consciência, que ele pode tudo, mas o que é que acontece? Ele já está velho, suas asas já não suportam o esforço que ele precisa para sair. Assim tem sido a vida de muita gente. Então, estamos sempre procurando motivo para justificar o que não se justifica. Não deixe passar o tempo para resolver as coisas, porque elas vão ficar esperando por você. O magnetismo tem essa capacidade de reanimar as pessoas, de reconduzi-las ao momento, ao campo em que elas devem ser reconduzidas, pelo sacrifício próprio. Vai, foi tua fé que te curou. Se queres caminhar ou queres ser como eu, pega a tua cruz
e segue-me. Comerás o pão do suor do teu próprio rosto. Olha lá ele, não querendo entender que tinha que comer aquele pão, mas para comer aquele pão ele tinha que suar, e a gente não quer suar. Nós vivemos sempre em função das facilidades da vida. Basta que aconteça qualquer coisa que a gente já começa a mudar o rumo e não entende que o projeto não confere ou não nos dá esse direito. A vida aqui não é uma vida de sofrimento, de choro, como dizem, um vale de lágrimas, nada disso. Mas é preciso enfrentar as coisas como devem ser enfrentadas. E ele vem para o tratamento e aqui ele encontra uma série de coisas que ele não havia encontrado. Pessoas que dizem assim, eu nunca recebi um abraço, eu estou recebendo um abraço. Ninguém nunca dirigiu a palavra para mim, estão dirigindo a palavra a mim. Ninguém disse que eu podia e estão dizendo a mim que eu posso. Estão falando até de felicidade quando eu pensei que ela não existia mais. E o que é interessante, eles estão dizendo que eu não morro, eu estou querendo morrer. Porque eu não quero mais viver, eu não quero essa vida. Eu não quero. Para que uma vida? É como se ele dissesse a Deus, já que o Senhor não me deu a vida que eu quero não quero a vida que o Senhor me deu. Pronto, está a conversa está feita. E aí as pessoas começam, como sempre dizemos, entrar de buraco abaixo. Quem poderá contrair a depressão? Pessoa de todas e quaisquer condições, em princípio, pode contrair tal transtorno. É a doença, é o transtorno mais democrático que existe. Porque se fosse apenas para uns e outros não, a gente poderia até levantar um grande questionamento. Mas por que fulano tem tudo? Um carrão, um belo carro, uma linda estrada para ele, por ela trafegar, lugares para ir, e ele não aciona esse acelerador. Por quê? Fica essa pergunta, por quê? Será que é porque eu estou com raiva hoje, eu me senti mal? Claro que não. É porque eu trago na minha natureza interior uma série de coisas que não foram resolvidas. E o problema que eu estou passando agora serve exatamente para alimentar essas coisas. É como se eu fizesse renascer das cinzas aquilo que eu pensava que não existia dentro de mim, e existe. É aquela tristeza que nos invade sem que a gente tenha a menor noção, mas é preciso entender, ela não existe do acaso. Essa energia, ela está sendo, de alguma forma, como ele diz, esse complexo de ondas, ela está sendo captada por você. E você vai ter que entender que ela existe ali, e ali está, e é preciso trabalhar. E para trabalhar é preciso que haja uma estratégia e, acima de tudo, muito boa vontade. Não adianta você dizer a um depressivo, olha, vá ler o Evangelho. Ele não tem condição de olhar nem o nome dele no documento. Vá para o cinema, para quê? Ele não tem condições, ele não tem vontade para nada. O acelerador dele está ali, gente. Não é fácil botar uma pessoa numa situação dessa apenas com algumas palavras. Ah, vai fazer uma viagem. Ele vai fazer uma viagem com uma pessoa, acaba com a viagem dele e da outra. Porque ele não tem motivação para nada. É preciso que haja um trabalho de resgate, de transformação. Aí é quando ele começa a ver que ele estava tão maltratado, que ele estava tão perdido, mas ele agora não é tão maltratado, que já não há tanta necessidade dele se sentir tão perdido, porque encontrou um lugar, e nesse lugar ele está encontrando apoio, conforto, está se sentindo alguma coisa. E aos poucos ele vai reanimando e vai transformando uma coisa que ele achava que não poderia transformar, que era exatamente, não tinha como sair de dentro desse buraco. Esta enfermidade pode assim afetar crianças, adolescentes, adultos e também idosos. Aqui eu posso conferir a vocês. Durante todo esse tempo que eu passei aqui, eu não vi diferença. Crianças, adultos, jovens, todos, quase todos, trazendo uma mesma história de um processo depressivo. E é muito difícil. E nas crianças ainda é mais difícil. Por quê? Porque ela ainda não tem sentimentos estruturados, ela ainda não tem tanta compreensão. Aí isso se transporta para a adolescência e a vida adulta vai ser um transtorno ainda maior. Pode também afetar ricos e pobres, cultos, ignorantes, encarnados, desencarnados, brancos, negros, amarelos, em suma, filhos de todas as nações. Quem é que não se lembra de Ernest Hemingway, aquele grande escritor que se matou, né?
e um homem que deu à humanidade um trabalho fantástico literário, com suas histórias, com seus livros, mas foi um homem que de uma forma tão sem sentido tirou sua vida. Todo mundo sabe a história de Santos Dumont, um homem de uma mente brilhante, uma capacidade idealizadora que ele tinha, suicidou-se. Vimos a história do próprio Getúlio Vargas e tantos outros. Homens de um grande potencial de conhecimento e inteligência, mas não se conheciam. E em nenhum momento mergulhou dentro de si para buscar essa felicidade que a gente tem comentado aqui. Se eles vivessem mais dentro deles, talvez eles não fizessem o que eles fizeram. Se amassem mais. Porque quem se ama não entrega esse amor a ninguém. Até porque quem se ama não precisa ser amado. E geralmente essas pessoas, elas reclamam o amor dos outros. Elas se sentem, muitas vezes, longe daquilo que elas imaginam, muitas vezes nem sempre é verdade. Deste modo, pessoa alguma, em princípio, seja qual for sua condição, está livre de padecer desse terrível mal. Quanto tempo dura a depressão? Eu estou falando depressão, gente, porque o magnetismo tem como principal cliente para o tratamento exatamente o depressivo. De cada 10 pessoas que vêm nos procurar aqui, eu acredito que 8 são pessoas trazendo um transtorno de depressão. E muitas vezes gravíssimos. Aqui já passaram muitos suicidas. Graças a Deus, quase todos não sucumbiram, conseguiram mudar seu pensamento e foram embora. Um ou outro, a gente, por mais que tenha tentado ajudar, não conseguiu, porque essa dor foi maior. E essa força foi muito mais potencializada dentro deles, eles não resistiram e cederam, como tantos têm cedido. A depressão pode perdurar por toda a encarnação e acompanhar o espírito desencarnado no seu retorno ao mundo espiritual. Gente, o que mais existe no mundo espiritual são espíritos depressivos. A gente pensa que é só daqui. E o que é mais interessante, eles voltam no processo da reencarnação, trazendo a mesma enfermidade. Por isso que você vai encontrar crianças já desde pequenas, apresentando um quadro de tristeza, crianças que não conseguem se relacionar, crianças que não conseguem brincar e ser o que toda criança gosta de ser. Vocês já observaram que toda criança que tem síndrome de Down é uma criança alegre? Na minha loja anterior, na clínica ao lado, elas atendiam, as meninas atendiam as crianças com síndrome de Down. Eu chegava de 7h30 da manhã, que era a hora que eles chegavam, só para ficar conversando e brincando com eles. Era o meu material de pesquisa. Não tinha um que não tivesse felicidade. Eles são felizes. Por quê? Porque são espíritos que reencarnam consciente do que eles estão precisando viver. E vem com a mente limitada, dependendo de tudo e de todo, porque talvez tenham sido bastante egoístas na experiência última. Achavam que ninguém podia mandar nele, que ninguém podia comandar, que tudo que eles apresentaram como condição própria foi para se opor, se antepor, aliás, se sobrepor aos outros. Quem sabe que se foram espíritos que massacraram outros, e aí eles vêm limitados até da própria mente, porque se essa mente continuasse na mesma proposta, continuaria fazendo o mal que sempre fez. E aí eles pedem para vir. Se não pede, a própria espiritualidade oferece a proposta para eles virem limitados e exercitar um amor mais livre, mais espontâneo, mostrar essa dependência. Veja que eles têm uma dependência enorme, principalmente das mães. É um carinho muito grande, pode ver, são crianças alegres e carinhosas. E são crianças prodigiosas. Elas são bem interessantes no que fazem, no que dizem. Por quê? Porque se a gente fizer um estudo da depressão, essas crianças deveriam ser bastante depressivas, não é? Porque já vêm limitadas em tudo. Uma criança que não pode ser igual a outra, não pode brincar. E eu pergunto a vocês, muitas vezes, quem é que sofre mais? A criança ou a mãe ou o pai? A família, que recebe logo um impacto. Quando recebe a notícia, vem aquele impacto, que é natural. Todo mundo quer ser bebê bonitinho, rindo, brincando. Quando a criança vem, não é que eles não sejam bonitos, eu acho eles lindos, são maravilhosos, mas não é aquilo que se sonhava. Infelizmente, pelas nossas limitações humanas, não sabemos como lidar com fatos ou com situações como essa. Mas o aprendizado é muito grande. Aí é onde entra a misericórdia de Deus.
se sobrepondo a tudo e a todos, mostrando que a gente pode ser feliz com o que tem, com o que está, pelo que está passando, pela vida que está vivendo. Isso é que é importante, gente, é entender a vida como ela é, sem reclamação, sem reclamação. Por isso que tem muitos espíritos que pensam que vão direto para o céu e ficam no umbral porque reclamavam demais. Eram até bonzinhos, mas de tanto que reclamaram, ficaram mal vistos. Sabe, você não vai não, meu filho, você reclamava demais, eu te dei tanta coisa e você não deu valor a nada. Fica um pouquinho lá embaixo para valorizar o que eu lhe dei. Eu acho que deve acontecer isso, eu não sei. Olha aqui, gente, por que as mulheres têm maior tendência à depressão? Interessante, né? Mas isso é legal, porque a gente está vendo aqui que isso envolve muito a responsabilidade que as mulheres têm na proposta que elas assumiram, estão assumindo no processo reencarnatório. Tem tendência a remoer sentimentos. Vocês sabem que tem mulheres que fazem aniversário de suas raivas. Olhe, você não fique muito feliz não, porque faz 10 anos que você me fez uma raiva, faz até, né, o bolinho. Você pensa que eu não esqueci o que você me fez, né? Gente, isso é ressentimento, né? Ressentimento. Isso engessa muito, porque neutraliza todos os outros sentimentos que podem ser trabalhados. Isso é fato de quê? Orgulho, egoísmo, as chagas da humanidade. Quem é humilde não sofre desse tipo de problema, né? São mais introvertidas e oprimidas, absorvendo mais problemas de todos, quer dizer, no caso a família, e acabam se deprimindo. Isso é uma grande verdade. Hoje a mulher já tem um outro perfil dentro da família. Hoje a mulher é mais independente, trabalha, tem o seu emprego, a sua renda, mas lembre-se que a mulher, ela nem sempre ao longo da história teve esse perfil. Eu atendi aqui uma mulher. Foi muito interessante a história dela. Ela era casada com um homem, ela morava no primeiro andar e a sogra morava embaixo. Não só o marido como a sogra comandavam a vida dela, mas de uma forma tão doentia, para que vocês tenham uma ideia. Na casa dele, a televisão, ele escondia o controle remoto, que era para obrigar ela a mudar canal em canal, se levantando. Dizia, vá ali, bote no tal canal. O controle remoto do portão, ele ficava com ele dentro do carro e não usava, e ligava para ela dizendo que estava chegando em casa, que ela abrisse o portão. Então ele não deixava ela. Isso é doentio. Vocês sabem que um negócio desse não é normal. Não suportando, depois que os filhos cresceram, ela tinha um casal de filhos, os filhos ficaram grandes, casaram, ela disse, agora eu não aguento mais. E aí pediu a separação. A sogra foi para uma cama, o filho foi para outra. Porque perderam, eles na condição de opressores e até mesmo obsessores, perderam o material de trabalho deles, que era ela. O que a gente vai fazer da vida da gente se não tem a quem a gente oprima ou obsede mais? E aí ela foi viver uma vida totalmente diferente. E ela me disse que arrumou com uma amiga o primeiro e único emprego da vida dela, assistente social da prefeitura. Conseguiram esse emprego para ela. E ela foi trabalhar. Quando chegou no dia do primeiro pagamento, ela disse que foi para o banco, que quando o caixa colocou o dinheiro na mão dela, ela botou para chorar. Ela entrou num momento de tanta convulsão de choro que o povo correu pensando que estava acontecendo alguma coisa ali no banco. Ela chorava compulsivamente, soluçava. Ela me contando, sentaram ela na cadeira e depois de muito esperar, perguntaram a ela por que é que ela estava chorando. Ela disse, porque foi o primeiro dinheiro que eu ganhei, meu. Porque eu nunca botei na minha mão um dinheiro que fosse produto do meu trabalho. Porque eu fui a vida toda criada pelo meu pai, dependendo dele. Depois passei a depender daquela beleza que você já lhe disse. Que foi... Então hoje eu me sinto. Então vejam que um espírito que veio se libertar da forma como ela se libertou,
já depois de ter passado por tudo que ela passou. Com certeza isso foi uma prova que ela teve que superar, porque não se justificaria um negócio desse. Então vejam que são fatos como esse. Outro caso que eu acompanhei aqui foi um rapaz que desde os 16 anos de idade namorava com uma prima, eles eram vizinhos, e eles namoraram, casaram, tiveram uma filha. E no dia da formatura da filha, que formou-se inclusive em medicina, ele terminou a formatura, foi para casa. No outro dia ele acordou, sentou numa cadeira dele, no terraço da casa dele, e quando a esposa acordou, ele disse: sente aqui que eu tenho uma coisa para lhe dizer. Ela disse: diga. Ele disse: terminei com você hoje a minha história, eu vou embora. Mas vai embora por quê? Não, porque eu cumpri com aquilo que eu me determinei a cumprir. Mas como? Se eu sou homossexual. Mas, como durante toda a nossa convivência, eu vi que eu não me senti no direito de estragar uma coisa que nós criamos juntos, principalmente pela nossa família, e principalmente pelo amor que minha mãe tinha por você. E eu cumpri até hoje. Você está vendo aquele pássaro ali na gaiola? É vistoso. Ele não está preso. Foi assim que eu vivi durante toda a minha vida com você. Quer dizer, ele estragou naquele momento a vida dele, e com certeza estragou a vida dela, porque causou um tumulto muito grande. E ele me disse, ainda hoje ela está doente, ela não aceitou e não aceita. Então são histórias que a gente ouve. A gente ouve, mas isso está exatamente dentro desse processo aqui. Nesse processo aqui. Uma mulher chegou aqui, uma mulher de pesqueira não, de Salgueiro, uma senhora forte. Quando ela sentou diante de mim, tinha marcas no braço, rosto, e ela me contou a história, casada com um policial. Só que esse policial era o terror da cidade, tinha relações com todas as mulheres. E tem mais uma coisa: passava de frente à casa dela com a mulher no carro. Não tinha o menor respeito por ela. Mas um dia foi abusar com a mulher do outro, o outro deu um tiro nele, ele ficou paraplégico. Ela só tinha um filho, e ela foi cuidar dele. O filho que suportou ao lado dela tudo, veio morar em Arco Verde, formou-se em Direito, disse: mamãe, vem embora morar comigo, deixa esse monstro aí. Ela disse: não, eu vou ficar com ele até o fim. Ela disse: olha, tem dia que eu boto a comida na boca dele e ele cospe no meu rosto, dizendo que a comida não presta. Ele cospe a comida no meu rosto, ele joga no meu rosto. Se você chegar na minha casa, tem marca na parede de comida que ele cospe. Você está vendo essa roncha no meu braço? Sou eu que dou banho nele todo dia. Isso aqui é tudo contusão que eu sofro, porque ele é pesado, eu tenho que arrastar ele. Eu tenho que tirar ele de uma cadeira de roda e arrastar ele até o banheiro, e dou banho. Mas eu vou ficar até o fim com ele. Aí eu pergunto a vocês, como é que se justifica isso? Por que uma pessoa dessa não é deprimida? Por que uma pessoa dessa não sofre o que a gente tem visto? É porque esse espírito veio determinado a essa missão. Eu sei lá o que foi que essa criatura fez, talvez até com ele mesmo, para estar num resgate tão difícil de ser entendido. Não é verdade? Nós não podemos fazer nenhuma conjectura, mas podemos imaginar. Não é normal um fato desse. Não é normal. Não é normal. Tem mais um caso. Uma filha que odiava a mãe. Ela odiava tanto a mãe que ela dizia: a sua voz me irrita. Desde pequena. Uma filha odiava a mãe desde pequena, desde pequenininha, que ela não gostava da mãe, louca pelo pai, o pai não lhe dava a menor atenção. Mas ela fazia questão de insultar e agredir a pobre da mãe. Mas ela, jovem, 19 anos, trabalhando aqui no Norte Shopping, um sábado, às 4 horas da tarde, ela saiu do shopping, foi para casa. Tomou um banho. A situação entre essa filha e essa mãe era tão conflituosa que, se a mãe estivesse na sala assistindo televisão, ela ia assistir no quarto, para não ficar perto da mãe.
Era uma coisa assim, fora do normal, fora do que a gente considera comum. Mas nesse dia, pouco mais de 6 horas, chegaram uns amigos e chamaram-na para uma vaquejada em Toritama. Vocês sabem que mãe tem aquele sentido. Minha filha, não vá. Ela na frente das amigas disse, você não manda em mim. Eu não estava com vontade de ir não, mas agora que a senhora está dizendo que eu não vou, eu vou. Só para mostrar à senhora que a senhora não tem nada a ver com minha vida. Minha filha, pelo amor de Deus, não vá. Vou, trocou de roupa e foi. Mas não demorou não. 20 minutos depois chegou a notícia. O carro virou, ali perto do Lampião. Morreram 2 e ela foi parada no hospital. 10 dias na UTI, ficou paraplégica. Quem passou 10 dias ao lado dela? A mãe. Quando ela acordou, por quem ela pediu? Pela mãe. Só que a mãe entrou naquela sala ali e me contou a história. E ela estava numa cadeira de roda lá fora. Quando ela entrou para conversar comigo, sabe o que foi que ela disse? Depois do meu acidente, eu pensei 2 vezes em me matar. Só não me matei pelo amor que eu tenho à minha mãe, por tudo que ela é para mim. Olha aí, gente, vejam que história. Ninguém está livre de passar por experiências dessas. São drásticas, são experiências radicais, mas está no contexto da vida de cada um. Não compreender isso é fugir da própria história. As mulheres, sobretudo em países pobres, sofrem limitações profissionais, econômico-financeiras, limitações de poder, o que tornam dependentes, muitas vezes humilhadas, levando-as a uma crise de autoestima muito grande, de consequência, arrastando a depressão. Eu faço uma ressalva aqui e posso dizer a vocês que tem pessoas que passam por muito mais do que isso e não ficam depressivas. Mas por que essas pessoas elas ficam? Porque elas estão dentro de um conjunto de fatores que levam ela à depressão. Muitas vezes, desde a infância já são oprimidas. São crianças que não são ajudadas. Porque o maior problema hoje da nossa juventude é o que está faltando, e vem faltando praticamente em toda a sociedade. As pessoas elas se encontram numa condição onde a punição é a melhor alternativa. A gente não educa tirando, a gente educa acrescentando. Essas crianças, esses adolescentes, eles estão precisando de uma orientação. Para vocês terem uma ideia, hoje a droga mais utilizada, porque não tem controle como tem os ansiolíticos antidepressivos, é a Ritalina. A criança, ela vem com seus centros de força congestionados, passa a ser o quê? Uma criança hiperativa. Ela tem muita energia, mas não sabe como dissipar essa energia. Ela não tem as preocupações do dia, ela não tem as obrigações do dia, ela não tem as atividades porque ela está muito limitada. Então ela concentra aquela energia e se transforma numa criança hiperativa. Aí o que é que hoje se faz? Aplica-se a Ritalina. A Ritalina é um hormônio que vai desacelerar aquilo que estava acelerado quimicamente, ou seja, a criança já passa a ser uma dependente química. Como é dependente química qualquer pessoa que usa droga? Então, artificialmente se provoca uma situação quando poderia se resolver naturalmente. Eu soube recentemente que na Inglaterra tem escolas que na hora do intervalo eles dão Ritalina normalmente às crianças, porque as professoras não estão aguentando. E por que é que esses espíritos estão nascendo assim? Por que é que essa corrente de espírito? Pela velocidade que está se impondo à vida. Vejam que hoje tudo transcorre numa velocidade muito grande, gente. Essa velocidade tem sido muito prejudicial a nós. Você imagina o que é um adolescente, uma criança de 10, 12 anos de idade, diante de um celular? Quantas informações ele está recebendo sequencialmente? Coisas boas e coisas ruins. Aquilo ali vai dando àquela mente uma ocupação constante. E ele deixa de viver o seu tempo. Eu digo sempre, no lugar onde tudo está preenchido, não se coloca mais nada. Não se consegue colocar 2 litros no vasilhame de 1 litro. A lei não permite isso. Como é que eu posso me preencher de alegria se eu vivo já preenchido de tristeza?
Como é que eu posso ser feliz se eu vivo já predestinado e alimentando toda a minha infelicidade? Como é que eu vou abrir espaço para criar se eu estou engessado aos pensamentos que a sociedade impõe, dizendo a mim o que eu devo ser, para onde eu devo ir, o que eu devo vestir, o que eu devo comer? Por isso que eu digo, gente, a maior reforma que aconteceu na humanidade, ninguém ainda hoje entendeu que foi a reforma do Cristo, de Jesus. Jesus não veio para operar milagres, não veio para salvar ninguém, muito menos morrer numa cruz por nós. Ninguém pediu. O que a gente precisa dele é o que ele tem nos dado e tentado nos dar, que é um meio, um caminho de fazer o quê? Uma reforma íntima, mudar a consciência, sair desse modelo que a gente sabe que não está dando certo. A família está pagando um preço muito alto, porque tem faltado na família o elo que se propôs para ela. É viver aquilo que é preciso viver. Se é conflito, tem que se trabalhar o conflito. Se é o amor, tem que ser cada vez mais cultivado. No dia que não existir mais diálogo, a humanidade perdeu o sentido de humanidade. A consciência nos provoca isso. Ninguém é feliz sozinho. Veja, todas as vezes que você tem uma coisa boa, você tem que dividir com alguém. Da mesma coisa, da mesma maneira, as coisas ruins, nós temos que ser solidários em tudo. Na alegria e na tristeza, como o padre diz, né? Mas a gente só quer tirar do outro o que o outro pode nos dar, nos nutrirmos daquilo que é necessário e depois descarta. É o tal do ficar. Eu quero ficar com ninguém, gente. Ficar eu já fiquei. Estou ficando. Não é que a gente tenha que levar a vida de uma forma séria, levar tudo para o lado da proposta assinada e cumprida, nada disso. O que a gente precisa só é respeito. Não adianta querer mudar o mundo, porque o mundo não vai mudar. Esse é o papel do mundo. O planeta Terra foi predestinado a viver o que a Terra tem que viver. As tempestades, os conflitos, as divisões, isso tudo estava programado. Mas ninguém pode programar a sua consciência. Nem Deus a programou, porque Ele lhe deu um livre-arbítrio. Se Ele disse que você tinha que decidir sua vida, você pode decidir a vida da terra e o resto Ele decide. Porque Ele sabe lidar com isso melhor do que ninguém. Mas Ele não vai mexer numa coisa que não se deve mexer, que é o direito que você tem de escolher o que você quer. Quando Ele diz o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Se eu estou colhendo alguma coisa é porque eu plantei alguma coisa. Então, minha gente, vai ficar aqui essa mensagem. Espero que a gente possa ter tirado algumas conclusões do nosso curso. Para a semana nós vamos ter a prática para vocês entenderem como é que funciona o magnetismo. Essa prática, como eu já disse, há uma diversidade muito grande, mas o que importa é o amor, a confiança, a vontade. Um abraço para todos vocês e muito obrigado.